Bem, fala galera, beleza? Boa noite. Obrigado demais aí pela confiança, pela oportunidade. Eu prometo que não vou ficar aqui 2, 3 horas. A gente vai ficar aqui no máximo 1 hora. E para vocês entenderem o porquê isso aconteceu, como isso aconteceu, para onde a gente vai, né? E eu queria pedir primeiro para vocês escreverem para mim no chat também, assim, o que trouxe vocês até aqui? Qual que é a sua maior dificuldade? O que vocês querem resolver com uma pós-graduação, né? O... Eu fiz 2 pós-graduações. E eu confesso para vocês que uma delas eu não teria feito, porque ainda hoje existe muita gente, né, é meio cultural. A gente sai da graduação e vai fazer uma pós, né? A família coloca isso na cabeça, a própria graduação põe isso na cabeça, os professores da faculdade põem isso na cabeça. E eu não sei se vocês sabem, mas a educação física é uma das faculdades com mais profissionais pós-graduados. Então meio que parece uma regra. Você sai da graduação e você já inicia uma pós-graduação. Sai da graduação e já vai fazer uma pós. E com o quê? Com aquele sonho, com aquele ouvir. Ah, você vai ter mais sucesso, você vai ter mais sucesso, você vai ter mais sucesso, você vai ter mais sucesso. É engraçado que a educação física a gente fala muito de sucesso e muito de conhecimento e pouco de dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou compartilhar até de meu bloquinho de notas aqui para vocês. Oh, deixa eu só apagar ele aqui. 56% do mercado fatura em torno de R$ 2.000. Então a gente está falando de um mercado que tem diversos pós-graduados, que é meio cultural você sair da faculdade e fazer uma pós-graduação, e 56% do mercado fatura R$ 2.000. Desculpa. Nenhum de vocês precisava ter feito educação física para faturar R$ 2.000. Nenhum de vocês precisava ter feito educação física para faturar R$ 2.000. É ridículo. É ridículo. Eu não estou falando, ah, pô, é normal, Rodrigo, eu estou começando agora. Tudo bem, você está começando agora. Mas com estratégia, com direcionamento, sabendo o que você vai fazer, você consegue faturar muito mais. Em poucos meses. Estou falando de anos. E a gente está falando que mais da metade do mercado fatura R$ 2.000. E mais da metade do mercado tem pós-graduação. Quem está falando para vocês aqui, eu não sei quanto vocês me conhecem, me seguem, se me acompanham, mas não foi uma pessoa que queria uma pós para personal sem nunca ter dado aula, sem nunca ter feito pós, sem nunca ter estudado. Eu segui o mesmo caminho que a grande maioria segue. Graduação, se forma, faz pós, trabalha em academia, trabalha para os outros e ganha uma miséria. E aí eu entendi ali que, opa, se eu pegar personal trainer, eu consigo ganhar um pouquinho mais, aí vai lá e começa a ganhar mais dando aula de personal. Mas ninguém nunca me contratou por causa de pós-graduação. A grande ideia nossa aqui, quando foi construir essa pós, foi trazer uma pós-graduação para aumentar o seu faturamento, te dar mais tempo, mais liberdade. Hoje na educação física tem gente faturando 1 milhão por mês. Formado em educação física. É sozinho? Não, esquece isso. Vocês vão aprender durante a pós que não existe escala sem equipe, que não tem como você ser bem sucedido sozinho. Não tem como, esquece isso. Então hoje na educação física tem gente faturando mais de R$ 1 milhão por mês, formado em educação física. Então a nossa ideia aqui da pós foi trazer, aumentar o seu faturamento, te dar mais tempo, te dar mais liberdade, com uma pós-graduação prática, 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 prática. Eu já vou mostrar os módulos, eu já vou mostrar como vai funcionar. Mas se você, de verdade, vocês estão aqui agora. Se vocês querem entrar na pós, ah, eu quero só adquirir mais conhecimento, eu quero entupir meu cérebro com mais informação, você não está no lugar certo. A pós-graduação, desde a primeira aula, tem vários módulos que eu dou aula, e nós trouxemos professores convidados, já falo depois alguns deles. A gente vai aplicar. Eu não quero aluno aqui para ficar com mais uma aula, mais uma aula, mais uma aula, mais um. Rodrigo, eu assisti todas as aulas, e agora? E agora você fez besteira? Porque desde a primeira aula eu te falei para você fazer o quê? Aplicar. É simples. O teu aluno consegue emagrecer além de book de emagrecimento? Ele tem que fazer o quê? Aplicar.
Ele tem que fazer o quê? Pôr em prática. Então, diferente do que te entregam no mercado, que é mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, e mais conhecimento, eu vou te entregar prática. Esse é o primeiro ponto. Você vai ter prática. Outra coisa, não caiam por aí, porque hoje em dia tem várias pós-graduações, não caiam no conto que eu caí. Você vai lá e compra a pós-graduação de uma universidade. Ah, porque lá a universidade tem a chancela do MEC. Aqui também tem. Você vai ter o mesmo certificado do MEC. Chancela do MEC, o mesmo peso. Só que quando você contrata uma pós-graduação de uma universidade, você muitas vezes não sabe quem são os professores. E aí, cuidado com pós-graduações de universidade que você não sabe quem são os professores, e cuidado com pós-graduações que você não conhece os profissionais. Tem muita gente hoje aí lançando pós-graduação. Que é esse cara que vai dar aula? Esse cara deu aula de personal? Esse cara é formado em educação física? Esse cara tem lá o CREF dele? Esse cara, qual que é a realidade desse cara? Quem é esse cara? Porque, desculpa, quem me conhece há mais tempo sabe, quem não conhece, eu falo agora. Minha pós-graduação foi no Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo. É o maior centro de reabilitação cardíaca da América Latina. Os maiores profissionais de cardiologia, de reabilitação cardíaca estavam lá. Era PhD para tudo que era lado. Eram 8 horas por dia, de segunda a sexta, minha pós. Era como se fosse uma residência médica em educação física. Eu saí de lá com diploma de pós-graduado, especialização, né? E aprimoramento profissional. E aí? E aí que eu posso te falar que assim, ó, eu nunca consegui, ou quer dizer, eu nunca fechei um aluno de personal, porque eu fui lá e dei a carteirada. Eu sou pós-graduado aqui, então eu vou te contratar. Isso nunca aconteceu. Eu fiz a pós-graduação no maior centro de reabilitação cardíaca da América Latina, incontestável. É o local, é o centro que mais tem artigos científicos da área na América Latina. Lá não importa o que o Rodrigo acha, você só dá a sua opinião se você tiver um paper e citar um artigo. De acordo com o artigo tal, a orientação é essa. De acordo com o artigo tal, a orientação é aquela. Não importa a sua opinião, importa o que o paper diz. E ninguém nunca me contratou, pôs R$ 1 no meu bolso porque eu vim do INCOR. Nunca. Então, o que mais eu vejo, além de pós-graduações de universidade, é que você não conhece os professores. Um monte de pós-graduação que você não sabe quem são os professores. Tem outro ponto dentro disso. Um monte de pós que vai ficar citando artigo científico. Artigo científico, artigo científico, artigo científico. O estudo tal, o estudo blá, o estudo tal. Desculpa, isso aí você faz na internet. Você vê na internet. Você pega na internet. Eu não tô aqui pra encher linguiça. Eu não tô aqui pra te enrolar. Eu tô aqui pra te fazer ganhar dinheiro. Eu tô aqui pra te fazer mudar a tua vida através de uma pós-graduação, pra você ser visto e reconhecido no mercado, mas através do que você vai ter e entregar de resultado, e não através do teu diploma, e não através do teu currículo. Entende isso de uma vez por todas. Então toma cuidado para não cair também nesses golpes daí. A universidade, um monte de paper, artigo, você não sabe quem são as pessoas. Beleza? Então a gente criou a pós-graduação para de fato entregar para vocês algo prático. Algo que você vai entender. Você vai ver a aula e você vai sair dali com uma tarefa. Você vai sair dali com uma lição. Você vai sair dali com estratégias para serem aplicadas. Como a gente montou essa pós? Então são 18 meses. Beleza? Então você vai ter 18 meses. Com 18 meses, no final você vai ter uma prova. Você assistiu o material, você estudou o material, você fez a prova, você está aprovado. Você recebe o certificado de pós-graduado com a chancela do MEC. Beleza? É o sonho da galera aí, pô, eu sou pós-graduado e tal. Já falei, é importante? É legal? É. Mas você precisa usar esse conhecimento para mudar a tua vida. Só o diploma não vai mudar a tua vida. O diploma somado ao conhecimento, somado aos resultados, de fato, vai mudar a tua vida. Então são 18 meses. Cada mês você vai ter uma entrega. Então vão ter meses que você vai ter módulo de aulas, 5, 6 horas de aula gravadas. Vão ter meses que você vai ter aulas ao vivo, e aí a aula ao vivo para a galera inteira da pós. Então vai ter lá uma aula ao vivo onde eu vou dar essa aula. Você vai ter ali nessa aula ao vivo algumas informações e um plantão de dúvidas para tirar comigo.
Vão ter meses que eu vou trazer professores convidados para dar aula. E fique tranquilo. Por quê? De 18 meses, você vai ter 3 ou 4 meses ali que você vai ter aulas ao vivo comigo. Todo o resto é gravado. Então você pode ver a hora que você quiser. Você pode pausar, você pode voltar. Eu sei que a rotina do personal é corrida. Então, a gente ouvindo todos esses 4, 5 anos que eu estou no mercado só com mentoria, focado no mercado de personal trainer. Lembrando tudo que eu já fiz na minha vida, dou aula presencial até hoje, tá? Mas tudo que eu já ouvi, Rodrigo, eu não quero aula ao vivo. Eu dou aula em pós-graduações que tem aula ao vivo final de semana sim, final de semana não. E a galera fala, meu, final de semana, eu quero descansar, eu não tenho tempo, eu tô cansado. Ficar 8 horas vendo uma aula ao vivo final de semana. Então nós optamos por fazer uma pós-graduação gravada, onde você vai ter a liberdade para assistir às aulas quando você quiser. Só que, como vai funcionar? Você vai ter uma entrega por mês. Uma entrega por mês. Então, na segunda-feira da semana que vem, vai ter a primeira entrega. Vai ter as primeiras 8 aulas. Quando a gente vai entregar o segundo módulo, depois de 30 dias. Beleza? Então, você não vai receber, toma, os 18 módulos estão aí. Por que que adianta? Se eu fizer isso, você vai virar o quê? Um estudante profissional. Você vai. É do ser humano. Você vai querer ver o próximo módulo, a próxima aula, o próximo módulo, a próxima aula, o próximo módulo, a próxima aula. E a ideia não é essa. A ideia é que você assistiu as 8 aulas, nem assistiu as 8. Assistiu uma, aplicou. Assistiu a segunda, aplicou. E aí você vai ter ali esses 30 dias para você conseguir pôr em prática e muitas vezes, aplicando as estratégias, já recuperar até o investimento da pós. É essa a ideia. É essa a ideia. Você entrar e ter esse time, ter esse período de 30 dias para ver as aulas e pôr essas aulas em prática. Por isso que eu estou falando desde sempre. É uma pós-prática. Não é encheção de linguiça. Eu não vou ficar te entupindo de conteúdo. Vai lá e aplica, vai lá e aplica, vai lá e aplica. Vai lá e aplica. Então você vai ter uma entrega por mês. Beleza? São 18 meses. E como vai funcionar esses módulos? Eu trouxe minha cola. Então, entrou na pós-graduação, foi aprovado na pós-graduação, porque a gente tem que entender quem é você, entender se a sua, ver a sua documentação. Então não é vou pagar e vou entrar. No final da aula, eu vou liberar um link para vocês se inscreverem ali, né? Para vocês falarem, ó, eu quero. A gente vai conversar contigo, minha equipe vai conversar contigo, vai entender tua realidade, vai ver a documentação para te aprovar. Beleza? Então, o primeiro módulo que você vai ter acesso é esse aqui, ó. Estratégias para ter sucesso como personal presencial. Rodrigo, mas eu quero mais online. Calma. É uma pós-graduação que eu vou ter pessoas que estão desde o começo ali da. Acabei de me formar, a pessoas que estão há tempos no mercado. Só que tem uma coisa em comum. Todo mundo tem algum gargalo presencial. Seja você que está iniciando agora na carreira e você precisa de mais aluno, você não sabe como conquistar, então esse módulo vai ser para ti. Ou seja, para você que está com a agenda lotada, mas você não consegue reajustar, você não consegue emendar um feriado, você não consegue, tipo, reajustar esse aluno. Você não consegue falar para ele, "Ah, vou viajar e você vai pagar. Como é que eu tiro férias? Como é que eu crio um contrato?" Então, esse primeiro módulo, você vai entender desde como você consegue alunos presenciais, até como você faz reajuste, como é que você faz ou não faz um contrato. E as duas últimas aulas desse primeiro módulo, você vai ter o quê? Já a transição. Então, como é que você consegue ali já iniciar no online? Então, a ideia desses primeiros 30 dias de pós-graduação é você ver essas aulas, e aí você vai entender de fato ali como ter esses resultados. Então ali eu vou te falar muito como é a metodologia BAVE, que você vai aprender como você cobra, como você ajusta, como você repõe aula, como você tira férias. Vai ter uma aula que é a aula 3, como você vende presencialmente no mesmo dia. Então você vai ver a aula, você vai conseguir aplicar as estratégias e vender no mesmo dia. Você vai ter uma aula como você consegue montar uma equipe de personal presencial, foi o que eu fiz. Muita gente na internet vira para ti e fala assim: olha, presencial tá lotado, vai pro online, mas calma. Presencial tá lotado, você pode trazer professores para trabalhar para ti no presencial, que é o que eu faço na minha carreira. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou dar uma aula. Só que amanhã, às 8 horas da manhã, eu tenho dois professores também dando aula. Ou seja, amanhã, às 8 horas da manhã, eu estou ganhando do meu aluno e dos meus dois alunos que treinam com meus professores. Então, você vai aprender como você escala também no presencial. Beleza? Então, show. Você vai ter 30 dias ali, você vai receber isso na segunda-feira.
E aí você vai ter 30 dias para ver essas aulas e, consequentemente, aplicar essas aulas. Segundo mês, você vai receber as aulas sobre a base das vendas online. Então, quando eu falar sobre a base de venda online, você vai entender ali como é que você cria a sua agenda, porque o que eu mais escuto é: Rodrigo, eu não tenho tempo. Rodrigo, minha agenda é lotada. Rodrigo. Então, você vai aprender de fato ali como você consegue ajustar a sua agenda para otimizar, juntar presencial e juntar online. Impactar ali o online, impactar o presencial. Como você consegue ter sucesso nos dois. Então você vai entender de fato ali como fazer isso. Você vai entender de fato ali como ter resultado. Você vai entender de fato ali como você vai construir uma meta. Porque não adianta. Ah, Rodrigo, eu quero vender. Eu quero ter mais dinheiro. Eu quero ter mais sucesso. Eu quero vender mais consultoria online. Tá, beleza. OK, show de bola. E aí? Como você faz isso? Como você consegue criar essa meta? O quanto tá bom vender online? Quanto não tá bom? Quanto você, enfim. Então você vai entender exatamente como você cria, aplica a regra dos 30 minutos, como você monta a bio do seu Instagram. Então você vai aprender já a base da venda do seu Instagram, como você consegue otimizar e colocar os anúncios patrocinados, como você consegue montar os fixados, como você constrói ali um nicho, como você gera conteúdo diariamente. Então você vai aprender e entender tudo isso. Você vai entender o passo a passo de tudo isso. Beleza? Geração de conteúdo, destaque, fixado, bio, foto, feed, todo esse passo a passo. Beleza? Opa, voltou. Enfim. Então você vai ter no segundo módulo a base. Tu vai sair do segundo módulo com o Instagram pronto, com o Instagram arrumado, com o Instagram mais profissional, para conseguir depois aplicar as estratégias do terceiro módulo. Que é quais são? Estratégia de atração de cliente. Não faz sentido, não faz sentido. Eu começar a falar para você de, faz isso, olha como é que você faz os reels, como é que você faz parceria, como é que você vai fazer live, se a tua casa não está pronta. Então, só para vocês começarem a entender as coisas. Primeiro mês, 30 dias, você vai entender como você consegue arrumar a tua rotina presencial. Segundo mês, você vai começar você vai arrumar o seu Instagram. Terceiro mês, você vai entender como atrair clientes. Como eu tenho procura, como eu consigo aumentar esse número de pessoas. Como eu consigo trazer mais gente para o meu perfil, como eu consigo trazer mais interessados. E aí, ó, uma coisa que eu nem trouxe aqui para vocês, tá? No primeiro mês é um mês que rola muita dúvida. É um mês que rola às vezes, muita dificuldade. Então, como bônus, a gente vai entregar uma aula ao vivo. Após a graduação, a gente vai liberar para quem entrar agora. Segunda-feira, libera as 8 primeiras aulas. Beleza? E aí, nesses primeiros 30 dias, a minha equipe vai passar para vocês. Vai ter uma aula ao vivo para fazer alguns elementos, tirar algumas dúvidas a respeito dessas disciplinas. Beleza? Então, o terceiro módulo, vocês vão aprender sobre Reels, vocês vão aprender sobre parcerias, estratégia de pesca inbound, como atrair mais pessoas para o perfil. Beleza? Vocês vão aprender no quarto mês os mandamentos das vendas. O que são os mandamentos das vendas? Pô, olha lá, meu perfil tá pronto. Arrumei o presencial no primeiro mês. Arrumei o perfil no segundo mês. Comecei a atrair clientes no terceiro mês. No quarto mês eu vou fazer o quê? Venda. Venda. Você vai aprender como você cria produto, como você negocia. Rodrigo, sabe aquela estratégia? Pô, Rodrigo, a pessoa me chegou, me procurou, perguntou quanto custa, como funciona, o que eu respondo. Nesse mês você vai aprender. Você vai ter tudo passo a passo ali da negociação, os scripts de negociação. Show? E no quinto mês, você vai ter a parte de retenção. Como eu consigo manter esses clientes? Como é que eu consigo usar esses clientes para trazer novos clientes? Como é que eu consigo fazer aquela estratégia de indicação e aumentar esse volume? Como é que eu consigo ali pegar muitas vezes um cliente que está satisfeito e engajado e fazer ele renovar por um ticket mais alto? Então, no quinto mês, você vai aprender muito sobre a retenção. Sexto mês, aula ao vivo. Por quê? Porque você vai estar aqui com certeza com muita ação sendo aplicada. Fazendo Reels, fazendo Story, criando as consultorias online, vendendo, retendo. Então a gente vai pegar no sexto mês, que é ali.
né, ainda no começo, para alinhar tudo, tirar dúvida, te orientar. Rodrigo, e se eu tiver dúvida durante as aulas? Toda aula embaixo ela tem na plataforma, tem um campo que você pode fazer a pergunta. Então você vai escrever a pergunta, a minha equipe vai me avisar, Rodrigo, ó, o mentorado lá, o aluno da pauta tá com essa dúvida. Eu tenho 72 horas úteis para te responder. Então, normalmente, 3 a 4 dias você vai ter a resposta. Beleza? Às vezes pode ser no mesmo dia. Depende da demanda, depende da semana, tá? Mas você perguntou ali na caixinha, minha equipe me avisa e eu vou te dar a resposta ali na própria caixinha. Beleza? 7 mês, a gente trouxe um convidado, que é ninguém mais, ninguém menos que o grande Bruno Nunes, que é o maior professor de funcional do Brasil. E ele vai trazer sobre treinamento funcional e a avaliação do movimento. Ele vai liberar pra gente. Ele tá gravando, inclusive, acho que vai ser esse final de semana agora. Ele vai gravar um curso de treinamento funcional e avaliação do movimento. E não vai ser só essa aula dele. Pô, o Bruno é um irmão, é um parceiro que eu tenho. As certificações do Bruno elas estão cada vez mais caras. O Bruno, cada semestre, está nos Estados Unidos, trazendo novidade, aprendendo coisa nova e sempre atualizando os cursos dele. Vocês vão ter a oportunidade de ter aula com o Bruno Nunes, esse cara gigante no mercado aí, para ensinar vocês. Beleza? 8º mês, vocês vão ter o módulo de prevenção e habilitação de lesões, com ninguém mais, ninguém menos que o professor Leone, professor Igor Leone, que inclusive, puta, foi um mentorado meu lá atrás. O Leone, eu sei quem não conhece o Leone, há uns 6 ou 7 meses ele estava no mesmo palco que o Paulo Musi. Então, o Paulo Musi palestrou, depois entrou o Leone no mesmo evento, para vocês verem o tamanho dele. E ele vai falar muito sobre essa questão de reabilitação, de lesão, de prevenção. Né? Pô, às vezes a pessoa quer ter, não, Rodrigo, mas eu não quero focar num público de lesão, de dor, ok. Às vezes você quer focar num público de hipertrofia. Só que aí chega lá uma aluna para você e ela tem o quê? Dor na lombar. Aí você não consegue fazer com ela agachamento, você não consegue fazer com ela stiff. Então ele vai entrar em todos esses detalhes, como você consegue ali ajustar o movimento, ajustar o exercício, o que que você prescreve para as pessoas que têm artrose, condromalácia, dor na coluna. Então, é um módulo só sobre prevenção e reabilitação de dores e lesões. Beleza? 9º mês, performance física para atletas. E eu trouxe um outro cara gigantesco no mercado, professor Fernando Albanese. Quem não conhece, o professor Fernando Albanese, ele é o coordenador de força de toda a categoria de base do Santos Futebol Clube. Né? Eu conheci o Fernando há um tempo atrás, eu cheguei a treinar um tempo com o Fernando também. E o Fernando é o responsável por toda a parte de força da categoria de base do Santos. Então, o Fernando chegou lá a treinar o Rodrigo Raio, que está no Real Madrid, agora lá o filho do Robinho, que está no profissional. Pô, tá lá vendo o Neymar e com a equipe já junto, vendo o Neymar e aprendendo. Então, o Fernando ele tá na base do Santos Futebol Clube, que é uma das bases que mais revela para o mundo, se não é a que mais revela para o mundo. Eu sou santista, então tem conflito de interesse essa fala. Mas, brincadeiras à parte, é uma base totalmente grande, conhecida, reconhecida, renomada, e o Fernando é o responsável por toda a parte de força da base. Então ele vai trazer tudo sobre performance física para atletas. E lembra que eu falei? Desde o começo, eu não vou trazer cara aqui que vai ficar vomitando artigo em cima de vocês. Eu estou trazendo o Bruno para falar de funcional. É um cara que fez os maiores treinamentos nos Estados Unidos, treinamentos que treinadores da NFL fazem. O Bruno tem o centro de treinamento dele. O Bruno tá crescendo a metodologia dele, dá curso no Brasil inteiro e tá aqui. Leone, estava no mesmo palco do Paulo Musi palestrando. Fernando, na categoria de base do Santos. É o responsável por toda a parte de força. Ou seja, a galera que está em campo, a galera que está trabalhando. Não é professor universitário que está 15 anos na universidade dando aula e que não vive a prática, que não vive a realidade. E que está só cuspindo artigo científico sem nunca ter estado ali. Eu, quando voltei, aliás, há 15 anos atrás. Não. Eu tô trazendo a galera na ativa, a galera que está trabalhando em campo, que está atualizada, que está vendo a realidade. E aí, desce um mês, mais uma aula ao vivo comigo, para dúvidas, orientações. E outra coisa que é importante, o mercado de marketing, de vendas, ele está sempre se atualizando. Então, muitas vezes, o que a gente vai conversar, né, o que vai ter nas primeiras aulas ali, pode ser que no 3º mês tenha uma novidade. Então, aula ao vivo, vamos trazer novidade, vamos trazer o que está novo. Não vou ficar entregando para vocês conteúdo que está ultrapassado, pelo amor de Deus. Inclusive, as aulas, eu gravei a 8ª aula hoje. Então, o conteúdo que vocês vão receber é conteúdo que não é aula gravada há 3 anos. Primeiro módulo, estratégias para ter sucesso com personal presencial. Eu gravei a 8ª aula hoje. Eu gravei a 7ª aula ontem. Eu gravei a 6ª aula semana passada. Então tá tudo fresquinho para vocês.
Mês 11. Ah, isso aqui tá estourado no mercado. Corrida de rua. Com ninguém mais, ninguém menos que o professor Gustavo Oliveira. Quem é o professor Gustavo Oliveira? O que que ele vai ensinar? Gustavão, ele é mestre em corrida de rua e ele tá acabando doutorado em corrida de rua. Gustavo corre, faz as meias maratonas dele lá, faz as provas dele. E ele entrou na mentoria tem um ano. Ele vendia ali online corrida de rua 1.000, 2.000 reais. O Gustavo, a gente virou sócio do Gustavo, o tanto que ele cresceu e a gente viu o caráter que esse cara tem. A gente bateu o mês passado, se eu não me engano, 130 ou 140 mil reais. Um cara que praticamente não vendia nada online. Passou de 100 mil reais em praticamente um ano com venda de treinamento de corrida de rua. Um cara que é mestre em corrida de rua, que é indutor de corrida de rua. Por que eu tô falando isso? Porque, vamos ser sinceros, um cara que é mestre em corrida de rua e tá acabando o doutorado de corrida de rua, o quanto esse cara não tem de conhecimento? Muito. Só que qual que era o problema dele? Ele não conseguia vender. Quando ele aprendeu com as nossas aulas, quando ele aprendeu o método que vocês vão aprender, que vocês vão ter acesso, esse cara estourou. Então, conhecimento técnico, prescrição, ele manjava muito, mas ele não sabia como usar o marketing em cima disso, como vender em cima disso. Então, quando ele entrou aqui na fala personal, quando ele pegou as aulas, ele viu as disciplinas, ele viu o método, ele começou a crescer. Ele saiu praticamente do zero para mais de 100 mil reais de faturamento. Ele vai estruturar tudo para vocês. Ele vai entregar uma planilha de prescrição que você faz o teste 3 quilômetros, você pega o resultado do teste, joga na planilha e a prescrição está feita. Você vai ter acesso a isso. Você vai ter acesso a como você monta a sua consultoria online para corrida de rua, como você monta a sua assessoria de corrida de rua, a fisiologia, as zonas de treinamento. Você vai ter todo esse passo a passo com o professor Gustavo. 12º mês, trazer pela segunda vez o professor Bruno Nunes. E aí, nesse, ele vai falar sobre montagem de aulas em grupo, tudo focado no funcional, tá? E consultoria online focada no funcional. Então ele vai trazer aqui o que ele faz no estúdio dele. Não sei quem conhece o Bruno, mas ele expandiu muito. Eu conheço ele, eu fui inclusive na inauguração dos dois estúdios dele. Ele tinha um estúdio pequenininho, que não cabia, sei lá, 10 pessoas treinando. Ele abriu um tem 2 ou 3 meses, que cabem, brincando, umas 50 pessoas treinando. É uma monstruosidade o estúdio dele. Ele tem hoje lá muito atleta de base. Hoje ele tem atleta, inclusive, da seleção brasileira, pô. Ah, puta, que foi agora profissional e fez um gol lá. Eu não vou lembrar o nome dela. Mas joga muito a menina. E é atleta dele. Então ela estava nas categorias de base da seleção ali, pegou sub-17, sub-18. Foi agora pro profissional, fez gol no profissional. Então a menina joga muito. Atleta alto nível e treina lá com ele. Então ele vai trazer como é que ele monta as aulas, como é que ele consegue dar conta dos alunos, como é que ele divide os professores, como ele faz a prescrição, como ele faz ali a periodização de treino, como é que ele consegue pegar uma pessoa que está no alto nível de rendimento, como essa atleta da seleção brasileira de futebol, e às vezes alguém está na categoria de base e você tem o mesmo espaço para atender os dois. Então ele vai te ensinar tudo como é que você faz essa prática, essa operação, né, de prescrição de treinamento funcional. Terceiro mês, você vai ter fundamentos da pesquisa científica. Isso aqui, na verdade, é um módulo que ele é obrigatório, né? Então a gente vai ter o professor Aguinaldo, o Eldman e o Leandro, que são professores. Eles são professores universitários que vão te trazer ali como é que você faz uma citação, onde você procura os artigos, como é que você cria toda essa parte mais científica, mais chatinha, mas que é importante, que é obrigatório ter em todas as pós-graduações do Brasil, tá? E também nesse mês aqui eu vou entregar para vocês uma aula ao vivo, beleza? 14º mês, indo já para a parte final, vai ter uma aula bônus com o professor e meu sócio e amigo, professor Leonardo Firmo, estratégias avançadas de anúncios patrocinados. O Léo é meu sócio há 4 anos e o Léo, assim, fez mais de milhões já com anúncios patrocinados. É um nerd da internet, é um cara que manja muito de estratégia. Então vai ser o mês onde ele vai entrar já em assunto mais avançado de marketing digital para você aprender de fato como você consegue ali fazer anúncios patrocinados. Beleza? 15º mês, aula ao vivo comigo. 16º mês, isso aqui, ó, essa aqui foi, eu deixei mais pro final porque foi uma aula muito pedida do Bruninho, do Bruno Nunes, que é aula de padrões de movimento, as progressões e regressões.
17º mês, o professor Gustavo, ele vai trazer o método Go Running de prescrição dele. É um método assim, ele vai falar muito sobre fisiologia, sobre a consultoria. Aqui ele vai trazer de fato um outro método que ele usa muito e que dá muito certo, que é o método 80-20. Ciência que corre com você. E no 18º mês eu vou fazer um fechamento ao vivo com todo mundo. Beleza? Então, vocês vão ter desde toda a parte de marketing e vendas. Vocês vão ter aulas de corrida de rua, vocês vão ter aula de reabilitação, vocês vão ter aula de funcional, aula de fisiologia, vocês vão ter aula de alunos patrocinados avançados. Tudo isso para você ter o certificado do MEC, ter mais conhecimento, ser um profissional mais renomado e com todo esse conhecimento transformar isso aqui em prática, em dinheiro, em resultado e em venda. Tá. Rodrigo, o quanto custa a pós-graduação? Eu sempre digo, e eu digo isso com força também muito nas mentorias que a gente tem. Eu não quero ninguém aqui para gastar dinheiro. Por isso que eu falo, é prática, 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 prática. A ideia aqui é que você aplique para ter resultado. Beleza? Então, o preço da pós-graduação são 18 parcelas de 280. Isso é igual a R$ 5.040, mais taxa de matrícula. Beleza? Esse é o preço da pós. São 18 parcelas, ou seja, são 18 meses de pós, você vai pagar uma parcela por mês de 280. De verdade, se tu não acredita que consegue vender R$ 280 por mês, que é mais barato que uma consultoria, porque eu vou te ensinar a vender consultoria de no mínimo 397. Então, se tu não conseguir vender 280, nem vale a pena entrar. Não vale a pena entrar, porque é loucura. Tu não acredita em você. E eu quero pessoas que acreditem em si e que tenham resultado e que possam mudar a vida. A ideia é essa, transformação. Mas para vocês que estão aqui e preenchendo o formulário hoje, acabou a aula, vai ter o formulário no grupo. Vocês vão preencher hoje. Após, ela vai sair 18 parcelas de, de R$ 200, igual a 3.600. Praticamente R$ 1.500 de desconto, mais taxa de mão. Praticamente R$ 1.500 de desconto para quem fechar com a gente e iniciar agora. É uma condição inaugural. Após ela estar sendo lançada agora, começa na segunda-feira. E aproveita, porque a gente não quis fazer um volume gigantesco. Vocês podem ver, eu não trouxe 100, 200, 300 pessoas. A gente está lançando a pós-graduação. A gente quer de fato ver quem está com a gente. A gente quer de fato transformar vocês. E a gente não quer fazer igual fazem no mercado, dinheiro a qualquer custo, lotar de gente, encher de gente. Tanto que quem me acompanha há mais tempo sabe. Eu falo, mentoria e suporte individual comigo. Quem faz isso no mercado? Ninguém. Quem lança pós-graduação para ter algo mais exclusivo? Ninguém. A gente está preocupado de fato com a transformação de vocês. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Não faz sentido. O que faz sentido é transformar. Então a gente está com essa oportunidade. O que que eu preciso que vocês façam? Se tiver alguma dúvida, pergunta já agora que eu respondo. Se não tiver, daqui a pouco, acabando aqui a aula, a minha equipe coloca o link no grupo. Preenche esse link, que a minha equipe vai te chamar. Vai te fazer algumas perguntas, entender a tua realidade. Vai ver se te aprova. Aprovou, você vai precisar mandar alguns documentos para, de fato, efetivar a sua matrícula e a gente te liberar o material já na próxima segunda-feira. Vão passar várias oportunidades na sua vida. Vão passar várias oportunidades de fato. E aí? Quantas delas você vai abraçar? Quantas delas você vai de fato aplicar? Quantas delas você vai de fato seguir em frente? Ô Salles, horários e dias das aulas ao vivo. As aulas ao vivo, elas, assim, vou te falar que é 99% das vezes, elas acontecem terça-feira, às 21h30, que são os horários e dias das aulas da mentoria também, né? Então, inclusive, nessas aulas, você vai ter acesso a, a conteúdo que eu entrego em mentoria. Porque essas aulas, e assim, isso eu estou fazendo agora, tá? Que é uma aula inaugural e são para vocês que estão começando. Daqui a pouco vai ter aula só para pós-graduação. Eu vou colocar vocês na aula da mentoria aqui. A mentoria, o ticket é muito mais alto, é outro tipo de entrega, é um jogo mais avançado. Então, vocês vão ter acesso às aulas dos mentorados, beleza? Então, essas aulas ao vivo, elas costumam acontecer, de novo, 99% das vezes, terça-feira, às 21h30. Por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês. Terça-feira que vem, 21h30, aula da mentoria. Entendeu? Então, 21h30. E, Rodrigo, eu não consegui participar da aula ao vivo. Não tem problema. A gente vai pegar essa aula ao vivo e vai te disponibilizar ela gravada. E você vai ter acesso depois para assistir. Tranquilo? Então, se por algum motivo você não puder, fique em paz, fica tranquilo que a gente disponibiliza essa aula gravada para você assistir. E essa aula eu sempre digo para a galera,
Porque eu não vou trazer aqui um assunto específico e vou ficar 3 horas falando sobre ele. Eu odeio isso. Porque de verdade, para fazer isso eu faço gravado. Para eu fazer um assunto específico, só eu ficar falando, eu faço gravado. A ideia das aulas é que a gente troque, é interação. Então, normalmente, eu pego mais da metade da aula e abro só para dúvidas de qualquer assunto relacionado à tua carreira, à tua empresa. Então, puta, você pode falar de sequência de story, você pode falar, Rodrigo, porra, sei lá, já aconteceu, tá? Rodrigo, eu tô para casar e agora o que que eu faço? Como é que eu faço esse planejamento de casamento, de casa, de mudança, de aluno presencial, de aluno online? Então, o que você precisar para sua carreira, para o seu dia a dia, para sua vida, pode contar comigo que eu vou te ajudar, beleza? Mas as aulas normalmente são esses horários, terça-feira, 21h30. Ok? Então o que eu vou pedir para vocês? Vou encerrar aqui. Preencha o formulário no grupo. Minha equipe vai chamar vocês. E a gente, segunda-feira, começa com tudo. E tem dois caminhos. Igual o seu de personal. Tem um caminho do vou pensar, vou conversar com a minha esposa, com o meu marido, vou deixar para depois. E você está fazendo isso há anos. E a grande pergunta que eu te faço é: o que que muda na tua vida nas próximas semanas e meses se você não entrar agora? Você vai fazer o quê? Você hoje tem a vida que você quer? Muitas vezes você não tem a vida que você quer porque você não fez tomar uma atitude diferente. A hora é agora. São R$ 200 por mês. Desculpa. É muito mais barato que o teu aluno de personal te paga. Você consegue. E é para fazer dinheiro. É para mudar a tua vida. Obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade. Preencha o link no grupo e a gente se vê nos próximos dias.